Pai seja com todos. Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos compreender essa mensagem. Uma mensagem que não é tão conhecida na pregação de alguns por aí, mas que nós vamos passar a conhecer. Vou falar aqui sobre um sinal de grandeza. Talvez muitos possam perguntar, o que significa isso? Então nós vamos aqui fazer o estudo, vamos aqui na palestra, vamos descobrir o que significa sinal de grandeza. Vamos para Lucas 18, verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezava os outros. Jesus conta esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era publicano e o outro fariseu. O fariseu, em pé, ora no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corrupto, adúltero, e nem mesmo como este publicano. O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sente ser pecador, necessitado de perdão, mas porque se julga justo e esperar obter elogios. Considera a sua adoração um ato meritório, que recomenda a Deus simultaneamente e dará ao povo demonstração elevada de sua piedade. Esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Sua adoração é motivada pelo interesse próprio. Está cheio de louvor próprio. Isto é evidente em seu olhar forte e oração. Isaías 55, verso 5. Apartando-se dos outros, como se quisesse dizer: não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Põe-se de pé e ora consigo mesmo. Esse fariseu julga seu caráter não pelo caráter pelo caráter semelhante de Deus, mas pelo caráter de outros homens. Lucas 18, verso 13. Prossegue enumerando suas obras, suas boas obras. Jejum 2 vezes por semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A religião do fariseu não toca a alma, não atenta para o caráter semelhante ao de Deus, nem para o coração cheio de amor e misericórdia. Dá-se por contente com uma religião que só se refere à vida exterior. Sua justiça lhe é própria, é o fruto de suas próprias obras, é julgado por um padrão humano. Todo aquele que em si mesmo confia que é justo, desprezará os demais. Lucas 18, verso 13. Mas o publicano fica à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sentiram que transgrediram a lei de Deus, e era pecador e poluído. Não se comparou com os outros. Esmagado por um senso de culpa, estava com um que só, na presença de Deus. O seu único desejo era alcançar
paz e perdão. Sua única súplica à mercê de Deus. E foi abençoado. Digo-vos, disse Cristo, que este desceu justificado, e não aquele. Então, por que um desses homens foi aceito e o outro não? Primeiro, um confiava em si mesmo, em sua própria justiça. Então, temos que ter cuidado para nós não confiar em nossa própria justiça. A Bíblia diz que nossa justiça é como o trapo de imundícia. Não podemos confiar. Então, nós temos que depender da justiça de Cristo, não da nossa. Porque nós somos pecadores. Mesmo que nós esteja aceitado Cristo, mesmo que nós esteja obedecendo e obediente, mas ainda temos a natureza de pecador. Então, nós só vamos ser considerados justos quando Cristo voltar. Por enquanto, ainda temos a natureza. Nós podemos não ser praticantes do pecado, mas temos a natureza de pecar. Então, por isso que Deus não aceita a nossa justiça, porque é poluída pelo pecado. As nossas obras é poluída pelo pecado. Então, nós precisamos confiar na justiça de Cristo para poder alcançar a nossa justiça. E diz aqui, ó. E esse fariseu se exaltava. Ele se considerava justo e se exaltava, achando que ele achava que era salvo por suas obras. Então, esse fariseu, ele também se achava que era salvo pelas suas obras. Você vê aí que ele enumera as suas ações. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de que possuo. Ele fazia tudo certinho. Mas por que não era aceito? Porque nós somos salvos pela graça de Cristo. É pela graça que nós temos as boas obras. Não por nossas obras. Então, ele achava que era salvo pelas obras. Então, nós somos salvos pela graça. E pela graça que fazemos boas obras. Então, ele estava equivocado. E outra coisa, ele não reconhecia que era pecador. E nem também reconhecia o amor de Deus. Ele não reconhecia que nós éramos salvos pelo amor de Deus, por sua misericórdia, não por nós mesmos. Ele não reconhecia ele não tinha esse reconhecimento. E nem também reconhecia que era pecador. Ele já se achava que estava salvo com suas próprias obras. Melhor dizendo, ele achava salvo só pelas obras, não tinha fé. A fé não acompanhava as obras. E por esse motivo, ele estava equivocado. Mas ele não foi aceito. Ele não foi aceito por causa das suas condições. Então é preciso que nós entendamos quais são as nossas condições. É por isso que precisa nós se conhecer. Para saber qual é a nossa justiça, para saber a nossa fé, nós precisamos se conhecer. Porque com a nossa justiça não é aceito por Deus. Mas o publicano, ele chegou e falou: Deus, tem misericórdia de mim. Veja que ele apelou para a misericórdia de Deus, para poder se salvar. Ele não se comparou com ninguém. Ele também se exaltou diante de Deus, contando as suas obras. Ele falou: tem misericórdia de mim que sou pecador. Isto é, ele reconhecia que Deus só era salvo pela misericórdia de Deus. E reconhecia que era pecador. Ele reconhecia que primeiro tinha que ser salvo do pecado, para depois a vida eterna.
ele também reconhecia que a salvação, ela era primeiro passo, era o arrependimento e reconhecer que era pecador. O fariseu, ele achava que era salvo pelas obras. Ele não reconhecia que era pecador. Então, enquanto nós viver aqui, nós vamos ter a natureza de pecador. Nós podemos ser salvos, pode ser aceito, mas a nossa natureza ainda é de pecador. É por isso que muitos ainda pecam. Porque tem a natureza de pecador. Quando Cristo voltar, é que vai transformar essa natureza. Certo? É que vai ser transformada a nossa natureza. É que vamos passar a ser espiritual. Vai passar a ser sem pecado e espiritual. Aí nós não vamos pecar mais. Então é preciso que nós entenda isso. Certo? Então um foi aceito e o outro não. Vamos ver as condições de um e as condições do outro. E vamos realmente saber como estão as nossas condições diante desses dois homens aqui. E que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender, que o Espírito Santo possa iluminar o coração de cada um, para que nós possamos realmente entender e reconhecer que somos pecadores. E reconhecer a misericórdia de Deus para nos salvar. E até mais.